Boa noite, nós vamos começar nosso estudo já. Tivemos um pouquinho de confusão da minha parte. Espero que todo mundo esteja na sala certa para esse estudo. E hoje vai ser a introdução ao livro de Gênesis, ao nosso novo estudo. E semana que vem nós vamos entrar no texto mesmo do livro, começando com o capítulo 1. Ficamos felizes com a participação de todos que já estão aqui. Vou ficar de olho aqui para admitir outras pessoas que vêm chegando. Já está acontecendo isso. Então, de vez em quando eu vou ter que olhar para o lado aqui e clicar para permitir que alguém entre. Mas eu espero que todos tenham recebido as informações corretas, inclusive a apostila em arquivo PDF, que sugeri que, se for possível, imprimir esse arquivo. Não é muito grande, dá 20 e poucas páginas, mas pode imprimir mais ou menos do jeito que eu tenho feito aqui. E assim, durante os estudos, que vai ter as perguntas que nós vamos usar em cada lição, já vai ter essas informações. Eu acho mais fácil fazer isso no papel do que tentar fazer isso de forma digital. Mas cada um decide. Se tiver impressora em casa, é relativamente fácil imprimir e grampear ou talvez colocar uma encadernação para manter a apostila para usar ao longo de 3 meses de estudo. Fico feliz com a sua participação. E nós vamos ter uma aventura boa no nosso estudo agora do livro de Gênesis. E hoje eu gostaria de introduzir o livro e o estudo, explicar um pouco como nós vamos fazer isso. Eu tenho usado esse mesmo conteúdo em estudo presencial recentemente, mas agora nós vamos fazer isso de uma forma virtual, para cada um poder participar e acompanhar o estudo usando a apostila, estudando em casa e participando aqui. Hoje, como não tem perguntas para responder, eu não pedi para entrar em contato oferecendo a participação nesse sentido, mas a partir da semana que vem, se você gostaria de participar respondendo as perguntas durante a aula, abrindo o microfone, respondendo perguntas, você pode mandar uma mensagem para mim de preferência até umas 18 horas, porque aí eu tenho tempo de organizar as coisas e mandar uma mensagem dizendo que eu vou chamar você para responder a pergunta tal. Eu gostaria de ver a participação de várias pessoas. O ideal seria ter mais voluntários do que perguntas. E assim, nem todos conseguiriam, talvez, responder em cada aula. Mas vamos, assim, abrir a oportunidade para a participação de várias pessoas. E motivo disso, de pedir voluntários e designar as perguntas antes, é de evitar confusão na hora de fazer o estudo. Porque se simplesmente esperar para alguém abrir o microfone para responder, pode ter 3 ou 4 pessoas abrindo o microfone ao mesmo tempo. E uma voz vai cancelar a outra. Ou pode ter várias pessoas tímidas, ninguém oferecendo para responder a pergunta. E nesse caso, nós vamos ficar com pausas e tempo perdido. Então, esse sistema de escolher antes quem vai responder a cada pergunta facilita. E assim você vai saber exatamente qual pergunta que você vai responder e pode se preparar especificamente para responder aquela pergunta. Responda a todas. E como falei, mais ou menos 1 hora antes do estudo, eu pretendo mandar mensagem pedindo para você responder especificamente alguma pergunta ou outra. Mas isso só para os voluntários. Se você prefere simplesmente ouvir, participar passivamente, você tem essa liberdade. Ninguém é obrigado a participar assim, respondendo as perguntas durante a aula. Alguém perguntou se nós vamos gravar essas aulas. A intenção é essa, de gravar. Agora, de vez em quando dá problema na conexão da internet, que estamos fazendo a gravação no próprio plataforma de Zoom. Então, eu não posso garantir que vamos ter gravações boas de todas as aulas. Mas a intenção é essa. E depois que nós podemos mandar links para acessar os vídeos gravados das aulas, que vai ter o mesmo conteúdo. Inclusive, se você responder a pergunta, sua voz vai sair na gravação quando disponibilizamos isso para outras pessoas assistirem depois. Ok, com essa introdução básica, eu vou repetir algumas informações no final da aula, porque tem mais pessoas entrando agora, e pode ser que até o final da aula tenha mais algumas pessoas que precisam das mesmas informações. Mas vamos começar
observando algumas coisas sobre como nós vamos abordar nosso estudo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis explica o começo de tudo. Por isso que é um livro muito importante, envolve milhares de anos de história e conta para nós várias coisas que servem como base para compreender o resto das Escrituras. Então, no nosso estudo, nós vamos dar bastante ênfase ao texto bíblico em si. Durante esse estudo, você deve ler o livro inteiro, de preferência mais de uma vez. E especificamente, cada semana, alguns capítulos, preparando para a aula daquela semana. É muito importante nisso a preparação, e por isso a apostila, que já foi enviado para todos que se inscreveram. Se por algum motivo você não recebeu, manda uma mensagem de volta no WhatsApp, cobrando, e nós vamos enviar de novo. Mas essa apostila vai ser importante preparando para os estudos cada semana ao longo do nosso estudo. Vai encontrar, de vez em quando, alguma pergunta talvez difícil. Nem todas. A maioria das perguntas são relativamente simples, eu creio. Mas, de vez em quando, tem alguma pergunta que exige pesquisa, que exige estudo para ligar fatos de um lugar para outro. Alguma coisa um pouco mais difícil, talvez, do que apenas uma leitura para achar uma resposta fácil. Às vezes, vai ter que pesquisar alguma coisa que vai além do próprio livro de Gênesis. Não se preocupem, faça o melhor possível, estude, procure responder, e mesmo se você optar por responder ativamente na aula, nós podemos conversar sobre a resposta e muitas vezes eu vou tentar complementar as respostas com mais algumas informações para esclarecer. A função da aula é isso, é de esclarecer dúvidas, de ajudar a compreender melhor o conteúdo. Obviamente, no estudo de apenas 3 meses de um livro de 50 capítulos, nós não vamos entrar profundamente em cada detalhe no livro, mas dá para ter uma compreensão boa do conteúdo geral e a história contada para nós no livro de Gênesis, fazendo sua parte, preparando antes da aula e prestando bem atenção durante a aula para contribuir, quando for possível, para o benefício de todo mundo que estiver aqui na sala. Então, o texto bíblico é fundamental. A apostila serve como ferramenta para ajudar a chamar a atenção para certas coisas nessa leitura bíblica. As perguntas têm essa função. E o tempo que nós temos juntos na aula vai servir justamente para enriquecer um pouco mais nosso entendimento do texto. Então, com essa informação, essa introdução, vamos dizer, agora deixe-me explicar um pouquinho mais sobre como que nós vamos fazer no uso da apostila. Se você já tiver impresso o arquivo que eu mandei, a apostila, se você já tiver esse apostila, como tudo começou, se já tiver isso, ótimo, porque vai ajudar acompanhando até durante cada aula, inclusive hoje, como eu vou introduzir um pouco sobre o que tem nessa apostila. Se não tiver feito isso ainda, não tem problema, mas você pode imprimir depois e preste atenção hoje para entender o que nós encontramos na apostila. Então, a apostila em si apresenta para nós, primeiro, alguma coisa sobre o conteúdo dos capítulos que nós vamos estudar. Pode olhar, por exemplo, na segunda lição. Hoje, a parte de introdução está mais nessa primeira, mas a segunda lição já tem um pouquinho de comentário no início sobre o que vai encontrar nesses capítulos de 1 a 5, que é o que estamos estudando na primeira lição. Então, já com isso, vai depois dessa introdução, já começar com as perguntas. Então, a apostila não serve como um comentário sobre o livro de Gênesis. Você pode anotar coisas, pode usar, se imprimir usando um lado só de cada folha, você pode usar o verso de cada folha para anotar outras coisas. Ou talvez um caderno à parte para isso. Vai encontrar essas perguntas para responder. E as perguntas nas lições normalmente são divididas em 2 partes. Você vai encontrar primeiro as perguntas mais simples, perguntas mais sobre os fatos envolvidos.
Isso capítulo por capítulo. E depois, normalmente, alguns desafios especiais baseados nos capítulos daquela lição. Então, no caso de lição 2, tem perguntas sobre capítulos 1 e 2. A sugestão seria ler capítulos 1 e 2, depois responder as perguntas consultando a Bíblia. Depois perguntas sobre capítulo 3. Leia capítulo 3. Responda as perguntas sobre capítulo 3. Depois perguntas sobre capítulos 4 e 5. Mesma coisa. Leia os capítulos, responda as perguntas. Nesse caso, a boa parte das perguntas sobre 4 e 5 são verdadeiro e falso. Você pode simplesmente identificar e, no caso de respostas F, falsa afirmação, justifique. Então, anote do lado, ou no caderno, ou do outro lado da folha, por que que você colocou falso como resposta para algumas dessas perguntas. Depois das perguntas do capítulo 4 e 5, quando chega na página 6 da apostila, já tem os desafios adicionais em relação aos primeiros 5 capítulos. São apenas 2 perguntas aqui, e assim, uma pergunta sobre a consequência do pecado de Adão e Eva, e outra sobre os animais usados e o que Deus fez para roupa para Adão e Eva. As 2 perguntas adicionais que exigem um pouco mais de pensamento ou talvez pesquisa para achar a resposta. Então, o formato das lições é isso, que vai citar os capítulos, introduzir brevemente o conteúdo e passar diretamente para as perguntas e depois os desafios adicionais. Agora, além dessas informações iniciais, eu quero também explicar um pouquinho como entender as citações bíblicas que você vai encontrar na apostila. Tem mais de um sistema de anotação de citações bíblicas, e o sistema que eu estou usando pode ser um pouco diferente do que você encontra em alguns outros livros. Então, deixe-me explicar aqui a maneira que eu estou usando. Eu tenho procurado evitar abreviaturas de livros. Muitas vezes faz isso. Gênesis apenas GN, ou Josué, JS. Eu procuro evitar isso para evitar a confusão que isso pode criar. Que às vezes, até tenho visto em Bíblias de estudo, às vezes, erros nessas anotações de abreviaturas, onde confundem Abacuque com Hebreus, por exemplo, colocando a mesma abreviatura para os 2 livros. Não tem abreviaturas padrões que podem ser usadas, mas eu estou usando o nome do livro. Quando você encontra uma citação que diz, por exemplo, Gênesis 1, hífen 5, significa Gênesis de capítulo 1 até capítulo 5. Inclui todo o conteúdo do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Se encontrar uma citação onde tem o nome do livro, depois um número, depois 2 pontos e outro número, isso significa aquele livro. O primeiro número identifica o capítulo e o segundo número indica o versículo dentro do capítulo. Na citação aqui no exemplo, Números 33, versículo 2. Números capítulo 33, versículo 2. E às vezes vai encontrar um hífen ou vírgula separando alguma coisa para identificar os versículos. Por exemplo, a citação Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Depois, ponto vírgula, separando capítulos ou separando livros. E depois tem capítulo 8 do mesmo livro, Josué, capítulo 8, do versículo 2 a 4. Depois, uma vírgula significa que depois de ler o versículo 4, você pode pular para o versículo 9 para completar a ideia da citação dada nesse caso. Se encontrar alguma citação que só tem capítulo e versículo nesta apostila, é de Gênesis. Em algum caso, eu posso ter solicitado apenas o capítulo e o versículo, ou apenas o capítulo, sem repetir o nome do livro. Nesse caso, é de Gênesis. Qualquer citação que vem de outro livro da Bíblia vai incluir o nome do livro no início da citação. Então, esse é o sistema usado aqui nas citações bíblicas, só para evitar alguma confusão quando você faz o estudo e a sua leitura. Agora, mais uma coisa sobre o valor
desses primeiros livros da Bíblia, que nós estamos estudando agora, Gênesis. Mas, normalmente, nós olhamos para os primeiros 5 livros, o Pentateuco, como a parte que nós estudamos assim, para os livros de Moisés, que falam sobre a orientação dada ao povo de Israel quando Deus formou a nação de Israel. E o que nós encontramos nesses livros são origens. Primeiro, origem de tudo. Deus criou os céus e a terra. Depois, a origem dos seres humanos. Criou Adão e depois criou Eva. Origem do casamento e da família, que ele deu para Adão e Eva. Essa bênção do casamento. Depois eles começam a ter filhos e assim criando família. O problema do pecado, origem do pecado, que explica o motivo da nossa necessidade de um Salvador, que é esse problema do pecado, Gênesis capítulo 3. Eva cede à tentação, Adão também cede à mesma tentação, e por esse motivo vem consequências que afetam o mundo e todas as pessoas, desde Adão e Eva, sofrendo algumas consequências do pecado de Adão e Eva. Nós temos responsabilidade pelos nossos próprios pecados, mas ainda assim sofremos algumas consequências. Sofrimento entrou no mundo, a dor, a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E nós vamos frisar isso na semana que vem, na primeira aula sobre o texto de Gênesis. Origem do plano da salvação. Embora a explicação completa desse plano vem só quando chegamos no Novo Testamento, o que nós temos aqui é uma origem. Primeira profecia sobre Jesus, o Messias, já vem em Gênesis capítulo 3. O princípio de sacrifício de animais, de derramamento de sangue por causa do pecado, já vem em Gênesis, preparando para o nosso entendimento do porquê do sacrifício de Jesus quando chegamos no Novo Testamento. E o Antigo Testamento inteiro, e muito nesses primeiros livros, demonstra o problema do pecado e a incapacidade do homem de merecer a vida eterna. Outra coisa que encontramos nesses primeiros livros é a origem da nação de Israel. O livro de Êxodo, principalmente, tem essa função de mostrar como que o povo ganhou sua identidade como nação. E assim, preparando para compreender o resto do Antigo Testamento, porque quase o Antigo Testamento inteiro trata da nação de Israel. Então, é isso que nós vamos observar nesses primeiros livros. Nosso estudo agora é de Gênesis, mas eu estou incluindo Gênesis agora nesse contexto dos livros de Moisés. E agora que falamos sobre Moisés, devemos abordar mais uma questão sobre esses primeiros livros. Normalmente nós falamos sobre esses livros como livros de Moisés. Mas por quê? Por que que atribuímos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio a Moisés como autor? Não deve ser apenas uma afirmação sem base, feita por mim ou por qualquer outra pessoa, quando nós afirmamos a autoria do Pentateuco sendo o trabalho de Moisés. Nós devemos ter uma base para isso. Aí eu quero mostrar essa base e como nós temos bastante evidência para apoiar esta conclusão que Moisés é o autor dos primeiros livros do Antigo Testamento. Eu vou mostrar bastante coisa aqui de uma vez. Nós não vamos ler todas essas citações. Mas eu quero mostrar para vocês como no próprio Antigo Testamento tem várias coisas mostrando Moisés como autor desses livros. E assim, quando olhamos para o Antigo Testamento, até onde Moisés mesmo está escrevendo aqui, vamos ver algumas coisas no Pentateuco, afirmando a autoria de Moisés. Capítulo 17 de Êxodo. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.
Então, Deus disse para Moisés, escreva as coisas que você está ouvindo aqui. Capítulo 24 de Êxodo. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu o altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Pois Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, a ideia de um livro contando essas informações, já nesse momento, nesse período em que Moisés mesmo estava escrevendo. Então, ele já escreveu o livro e estava lendo o livro para o povo entender o que Deus havia revelado, especificamente dando para eles a lei, as instruções sobre o tabernáculo, as coisas que nós encontramos nesse próprio livro. Capítulo 34 de Êxodo, versículo 27, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Por isso que nós falamos sobre os livros da lei, porque são os livros que relatam a lei que Deus revelou por meio de Moisés, a aliança que Deus fez. Muitas vezes nós pensamos em alianças como um acordo entre duas partes iguais. Mas quando Deus faz a aliança, não é um acordo entre duas partes iguais. Deus revela a sua aliança. E cabe ao homem simplesmente aceitar os termos, obedecer o que ele manda. Nós não negociamos alianças com Deus. Deus revela alianças. Ainda no Pentateuco, capítulo 33 de Números. Pulando Levítico, chegando em Números, capítulo 33. Olha o que diz aqui o versículo 2. Números 33, versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Parte da função desses livros de Moisés é o registro histórico do que aconteceu. Então, até as saídas do povo, nos acampamentos que fizeram depois de sair do Egito, Moisés registrou tudo isso na forma de livro. Deuteronômio é o último livro de Moisés. Inclusive, no final do livro, registra para nós a morte de Moisés. No capítulo 31, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, diz, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Versículo 22 do mesmo capítulo. Ele diz, assim Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Então, a ênfase aqui está no trabalho de Moisés de registrar por escrito a lei. Então, essas são evidências dentro do próprio Pentateuco. Quando passamos para outros livros, encontramos novamente diversas citações para mostrar para nós como Moisés realmente escreveu esses primeiros livros. E assim, só algumas citações como exemplo disso. Já passando para o livro de Josué, o próximo livro depois de Deuteronômio, versículos 7 e 8. Deus diz para Josué, então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Livro da lei. Rolo da lei. Que Moisés tinha escrito e Josué agora tem não somente o privilégio, mas a responsabilidade
de estudar, de conhecer e de seguir aquela lei. E assim, ao longo do Antigo Testamento, encontramos citações falando sobre a lei. Deixa-me só pegar dessa lista aqui mais alguns exemplos aleatórios. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, quando fala sobre a morte de Davi e que Salomão começa agora a reinar, Davi fala para Salomão, capítulo 2, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. A lei que Moisés havia comunicado ao povo, que Deus deu para eles. E mesmo quando chegamos quase no final da história do Antigo Testamento, o livro de Esdras, estamos chegando no final dessa parte histórica. Profetas vêm depois, mas Esdras pertencem ao final do Antigo Testamento. E assim ele diz, capítulo 6, do livro dele, versículo 18, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Agora, não está falando sobre Gênesis, porque os relatos sobre os sacerdotes vêm nos outros livros do Pentateuco, mas trata isso como o livro de Moisés. Neemias, outro livro da mesma época de Esdras, no 5º século antes de Cristo, logo antes do período de silêncio que liga o Antigo e o Novo Testamento. Neemias, capítulo 8, versículo 1. E chegando ao 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Agora, uma coisa interessante aqui. É o livro da lei de Moisés que Deus revelou. Às vezes, hoje, pessoas procuram fazer uma diferença dizendo que a lei de Moisés é diferente da lei de Deus. Mas o que ele mostra aqui, a lei de Moisés foi revelada por Deus. Deus que deu esta lei, que governou o povo de Israel durante 1.500 anos, da época de Moisés até a morte de Jesus na cruz. Mas aqui, a lei de Moisés, conforme Deus revelou. E no mesmo capítulo de Neemias, o mesmo livro de Neemias, capítulo 13, Neemias capítulo 13, versículo 1, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Então está voltando para algo de Deuteronômio, uma ordem que Deus deu por causa de um problema que deu no livro de Números, mas tudo isso faz parte do livro da lei de Moisés. O ponto é que nós temos bastante evidência. Eu não li todas as passagens nessa lista, mas você pode anotar se quiser e ler os outros exemplos aqui, de trechos no Antigo Testamento que demonstram a autoria de Moisés desses livros, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Agora, a mesma coisa quando chegamos no Novo Testamento, porque no Novo Testamento também encontramos várias citações dos livros do Pentateuco, citando Moisés como autor. E nisso, é interessante, você pode olhar a lista aqui e observar que essa lista mostra os nomes, assim, dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, nós vamos encontrar aqui citações onde Jesus afirma que Moisés escreveu esses livros da lei. Olhem comigo, vamos lá para o Novo Testamento. Eu quero fazer a mesma coisa, ver alguns exemplos para reforçar esse entendimento que Moisés é, de fato, o autor dos primeiros 5 livros. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo.
Moisés que revelou as instruções que Deus deu sobre como tratar desses casos de lepra, e agora Jesus, ainda a lei em vigor, Jesus não havia morrido ainda, ele curou um judeu e mandou que esse judeu obedecesse o que a lei de Moisés falava sobre a purificação depois de lepra. No capítulo 19, quando Jesus responde uma pergunta sobre casamento e divórcio, eles perguntaram sobre o que Moisés falou, citando Deuteronômio capítulo 24. E Jesus concorda que foi Moisés que falou, quando ele diz, no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, ele reconheceu que Deuteronômio foi da autoria de Moisés. Marcos. Então, interessante que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando a vida de Jesus, fazem questão de citar Jesus atribuindo o Pentateuco ao próprio Moisés. Marcos, capítulo 7, versículo 10, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Moisés disse. Foi Deus que falou, mas Moisés registrou. E assim, é no livro da lei, livro escrito por Moisés, que disse essas coisas. Depois, no capítulo 12 de Marcos, versículo 26. Marcos, capítulo 12, versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nesse caso, Moisés escreveu o que aconteceu quando ele viu aquele arbusto queimando, mas não sendo consumido. Ele registrou isso no seu livro. Então, nesse caso, Jesus cita uma coisa que vem do próprio livro de Êxodo. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, depois da ressurreição de Jesus, que ele encontrou alguns discípulos e estava falando com eles. E nesse contexto, ele diz, no versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Uma maneira de olhar para o Antigo Testamento é de falar sobre Moisés e os profetas, que vai do começo ao fim. Então, Jesus fez isso. Ele começou com Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e continuou até os profetas, mostrando que todos esses livros estavam apontando para Jesus. A primeira profecia de Jesus, Gênesis capítulo 3. A última, na ordem dos livros que nós temos, e realmente no final do tempo do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Então, basicamente, ele está dizendo que de Gênesis até Malaquias tem profecias sobre o Messias, mas atribuindo o Pentateuco a Moisés. Versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito, e olhe como ele aqui inclui a Bíblia, o Antigo Testamento. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nos salmos representando os outros livros, aqueles livros de sabedoria. Então, aqui, englobando o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo e mostrando como ele veio, cumprindo as profecias. Agora, João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Foi ele que escreveu esses livros. Capítulo 5 de João, versículo 46 e 47. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se não aceitar o que Deus revelou por meio de Moisés, por que nós vamos acreditar no que Jesus mesmo, Deus, revela no Novo Testamento?
E capítulo 7 de João, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Então, aqui, novamente, Jesus dizendo, Moisés deu para vocês a lei, atribuindo a Moisés o Pentateuco. E depois, novamente, eu não vou ler todas as citações que tem aqui na tela, você pode anotar as outras se quiser, mas observando que quando continuamos no Novo Testamento, que os outros pregadores, apóstolos e outros, também atribuem a Moisés esses livros. Atos capítulo 6, versículo 14. Atos capítulo 6, versículo 14. Diz, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Aqui são os adversários dos cristãos, falando, nesse caso, contra Estevão, mas quando fizeram isso, atribuíram a Moisés aquelas instruções. E é registrado assim por Lucas. Capítulo 13. Agora, Paulo e Barnabé, saindo naquela primeira viagem missionária, e no versículo 39, no discurso de Paulo, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Novamente, atribuindo a Moisés aquela lei. E assim encontramos outras citações em Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus, atribuindo a Moisés o que nós temos no conteúdo do Pentateuco. Por que isso é importante? Nessa lista, estamos observando a linguagem de Moisés, a linguagem nos livros que vêm logo depois de Moisés, Josué, Deus falando para Josué, Juízes, a época dos reis, a volta do cativeiro, chegando no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, ao longo do Novo Testamento, todos afirmando que Moisés escreveu os livros no início do Antigo Testamento. Quem tem mais condições de saber sobre a autoria do livro? Pessoas mais próximas ou pessoas mais distantes? Acho que fica evidente. O próprio Deus que revelou sabia que Moisés escreveu essas coisas na lei. Josué sabia disso. Os reis sabiam disso. Os profetas sabiam disso. Jesus sabia disso. E por isso os apóstolos também concordaram com a mesma coisa. Mas, muito tempo depois, por volta de 1800, algumas pessoas conseguiram convencer muitas outras pessoas que Moisés não foi o autor desses livros. Inclusive, criaram uma teoria dizendo que o livro foi escrito, os livros do Pentateuco foram escritos por vários autores ao longo de séculos e séculos, e que se baseavam em algumas coisas de Moisés e outras coisas colocadas por outras pessoas muito tempo depois. O que Jesus disse? O que Deus disse? O que os profetas falaram? O que os apóstolos falaram? Que Moisés foi autor da lei do Antigo Testamento. Deus revelou por intermédio de Moisés, e ele foi fiel e escreveu as coisas exatamente como Deus mandou. Por isso, quando nós estudamos esses primeiros livros do Antigo Testamento, fazemos isso com confiança que estamos, de fato, falando sobre a palavra que Deus revelou por meio de Moisés. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história e colocar esse livro de Gênesis no seu contexto histórico. Eu tenho usado em outros estudos várias vezes uma abordagem à cronologia da Bíblia, dividindo a história bíblica em 17 períodos. E fazendo dessa forma, nós passamos, nesses períodos que estou mostrando aqui na tela, que tem a criação, o dilúvio, a dispersão dos povos, os patriarcas. São os períodos que encontramos no próprio livro de Gênesis. Os outros períodos vêm depois, e pode ver que isso vai até o fim do Novo Testamento, seguindo esse mesmo sistema. A dica: memorize os 17 períodos na sequência.
Isso vai ajudar no seu estudo de qualquer parte da Bíblia, porque depois você pode colocar eventos, personagens e livros no lugar certo, para compreender a sequência do que nós encontramos na história da Bíblia. Então, no livro de Gênesis, que nós vamos estudar, vamos começar com a criação. E vamos incluir nesse período o que acontece logo depois da criação, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Depois disso, nós vamos continuar passando para o dilúvio, a dispersão dos povos e os patriarcas. Eu vou mostrar tudo isso com um pouco mais de ênfase para ajudar nesse foco em Gênesis, que é onde estamos agora. Mas, como falei, esse sistema de 17 períodos funciona bem para usar no estudo da Bíblia toda, de colocar as coisas na posição. Mas, pensando especificamente sobre Gênesis, pode acompanhar comigo a maneira de olhar para esses 4 períodos que encontramos enquanto estudamos o próprio livro de Gênesis. Começando com a criação. A criação propriamente dita seria capítulos 1 e 2, onde fala sobre a criação do universo, da Terra, todos os elementos citados em Gênesis capítulo 1, onde ele fala sobre plantas, sobre animais, sobre mares, sobre terra seca, etc. Quando falamos sobre a criação, vamos incluir aqui até capítulo 5, o início das coisas. Não somente a criação em si, mas o início de outras coisas. O início do casamento. O início do problema do pecado. E o vínculo que Deus faz entre Adão e Noé na genealogia do capítulo 5. Essa é a parte que nós vamos estudar semana que vem. Então, você vai estudar capítulos de 1 a 5, responder as perguntas sobre capítulos de 1 a 5 em casa, antes da aula, se for possível. E durante o nosso estudo aqui, nós vamos focalizar esses primeiros 5 capítulos na aula na semana que vem. Depois disso, nós vamos continuar com outros. Na segunda aula, nós vamos entrar já nessa parte sobre o dilúvio e estudar sobre Noé, sobre a arca, sobre tudo que Deus fez para purificar a terra, tirando a maldade dos homens, a malícia dos homens, por meio do dilúvio, e salvando Noé e sua família, uma pequena parte da humanidade, para continuar as suas promessas e planos. Depois, a parte da dispersão dos povos vai ser daqui a 3 semanas, que nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Como os seres humanos foram espalhados depois do dilúvio. E vamos dar uma certa ênfase às informações em capítulo 10 e 11. Por que ele repete parte da genealogia no capítulo 11 que ele acabou de falar no capítulo 10? E como Deus nisso está se preparando para o resto do livro de Gênesis e o resto da história bíblica. Porque o resto do livro, do capítulo 12 ao 50, sobre os patriarcas, a família de Abraão. E quando falamos sobre patriarcas, principalmente falamos de Abraão, Isaque e Jacó. 3 gerações, onde Deus agora está separando o seu povo. E depois os filhos de Jacó, que se tornam as 12 tribos de Israel, definindo agora a nação. E quando pulamos de Gênesis para Êxodo, já temos a nação existindo lá no Egito. Esse povo já multiplicou muito. De 70 e poucas pessoas da família, no final do livro de Gênesis, chegamos no livro de Êxodo com mais de 600 mil homens. Talvez de 3 a 5 milhões de pessoas quando passamos pelo livro de Êxodo. Então, isso está criando essa identidade nacional, mas isso a partir dos patriarcas. Descendente de Abraão, descendente de Isaque, descendente de Jacó, ou Israel. Então, essa parte, quando olhamos para o resto do livro agora de Gênesis, usando como a base as informações que temos aqui, de dividir conforme esses períodos. A criação, o dilúvio, a dispersão dos povos e os patriarcas. 4 períodos que nós vamos estudar ao longo do livro de Gênesis, ao longo dos próximos 3 meses. Para a semana que vem. Lição de casa. Você deve ter já a apostila,
Agora, o que você precisa fazer com isso? Primeiro, a leitura. Capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de Gênesis. Não é muita coisa, mas a sugestão é de começar hoje ou amanhã, lendo esses capítulos, e chegando lá para terça, quarta-feira, se não tiver feito antes, faça questão de pegar a apostila e responder as perguntas. Pode ver que nessa lição, que a lição 2 tem um total de 16 perguntas em 3 páginas. E assim eu deixei espaço para escrever suas respostas na própria apostila. Mas aí, se quiser mais espaço, use um caderno ou vira a página, use o verso da folha. Mas o que vai encontrar nesses capítulos? A criação geral, capítulo 1, a criação dos seres humanos. Isso está incluso no capítulo 1, mas detalhado no capítulo 2, para explicar o casamento, o pecado, capítulo 3. Outro pecado, capítulo 4, Caim mata seu irmão. E capítulo 5, as genealogias ligando Adão até Noé, preparando como uma ponte de ligação, preparando para o que nós encontramos a partir do capítulo 6, na história de Noé e o dilúvio. Então, esse é o trabalho, a lição de casa básico. Mas eu quero também sugerir mais algumas coisas nisso. Então, para a semana que vem, essa leitura, capítulos 1 a 5, respostas às perguntas nas páginas 4 a 6 da apostila. Mas mais uma coisa que não está diretamente incluída nas perguntas, porém, algumas coisas para refletir. Enquanto você estuda Gênesis capítulos 1 até 5, pensa primeiro em como esse relato de Gênesis 1 e 2, a criação por um poder divino, é incompatível com a doutrina da macroevolução. Deixe-me definir termos nisso. Macroevolução. Por que nós usamos esse termo e não apenas evolução? Evolução acontece. Mudanças, pequenas mudanças dentro de uma população acontecem. Acontecem, às vezes, guiados por seres humanos. Por exemplo, na criação de animais, cachorros. Aquelas pessoas que trabalham como criadores para aperfeiçoar uma certa raça, vão escolhendo macho, colocando como fêmea, esperando certos resultados na reprodução desses animais. Mas também isso acontece na natureza, que certos animais acabam sobrevivendo melhor em certas circunstâncias. Cachorros de pelo longo vão multiplicar mais em regiões frias e de cabelo curto, pelos curtos podem procriar melhor e sobreviver mais em regiões quentes. E algumas pequenas mudanças podem acontecer. Geralmente, essas pequenas mudanças são negativas, são coisas que acabam prejudicando a saúde das criaturas, mas acontecem. Isso podemos chamar de microevolução. As pequenas mudanças dentro de uma espécie de animais. Macroevolução. Aquela teoria ensinada nas escolas e universidades, sugerindo que todos os seres vivos são resultado de um processo de evolução que não foi guiado por nenhum ser inteligente. E simplesmente aconteceu. E que as químicas se juntaram para criar organismos simples que depois evoluíram para outros organismos cada vez mais complicados, que pássaros vêm de peixes e que seres humanos vêm de outros primatas, supostamente nossos antepassados. Aquela coisa simplificada em termos mais comuns que o homem veio do macaco. Isso é a macroevolução. Nós vamos observar nos primeiros 2 capítulos da Bíblia que o relato bíblico simplesmente não é compatível com essa teoria da macroevolução. E as pessoas que procuram juntar as duas coisas, chamando de evolução teísta, que Deus usou a evolução como maneira de popular o mundo, enfrentam problemas gravíssimos
já nos primeiros 2 capítulos da Bíblia. E por isso, definindo a segunda palavra, eu não falei aqui na tela sobre a teoria da evolução ou a ciência da evolução, e sim a doutrina da macroevolução. Pessoas que acreditam na evolução como explicação de origens, acreditam numa doutrina, uma doutrina humana que não se baseia em fatos que nós podemos ver e verificar, mas simplesmente conclusões de uma teoria por pessoas que já decidiram não aceitar a existência de Deus. Então, nós temos a doutrina da criação e a doutrina da evolução como duas maneiras de explicar origens de todos os seres vivos. E são duas doutrinas incompatíveis. Ou acreditamos na macroevolução ou acreditamos na criação. Mas não tem como acreditar nas duas coisas. Outra coisa para observar é o desenvolvimento da capacidade de comunicar verbalmente. Isso é uma enorme diferença entre essas duas doutrinas que eu acabei de citar. Porque se a teoria da evolução for verdadeira, a capacidade de falar e de comunicar verbalmente demorou bilhões de anos. Se a Bíblia é correta, os seres humanos tinham a capacidade de comunicar verbalmente no dia da criação de Adão e Eva. Está vendo a grande diferença entre essas duas teorias em termos práticos e as implicações disso para outras coisas? Então, reflita sobre isso. Enquanto você está lendo e estudando capítulos de 1 a 5, reflita sobre essa questão, criação em contradição à macroevolução, e junto com isso, a questão de comunicação e as implicações que isso envolve para o nosso estudo do resto da Bíblia. Mas uma coisa que eu quero mostrar antes de encerrar hoje, isso é de incentivar a participação de outras pessoas. Como perceberam, hoje foi uma introdução, então dá tempo para outras pessoas participarem do estudo. Você pode repassar para outras pessoas e vai encontrar essas mesmas informações no nosso site estudosdabiblia.net, onde você pode pegar a imagem, copiar se quiser e repassar para outras pessoas, colocar na mídia social e convidar outras pessoas a fazer a mesma inscrição, receber a mesma apostila e participar ativamente dos estudos que, se Deus permitir, serão realizados nas quintas-feiras, às 20 horas, durante os próximos 3 meses. Temos ainda 11 aulas para fazer sobre o livro de Gênesis. Alguém perguntou sobre gravações. Pretendemos, sim, gravar essas aulas, mas isso depende um pouco da qualidade da conexão na internet. Pode dar problema técnico em alguma aula e não sair bem a gravação. Nós pretendemos gravar, estamos gravando aqui hoje, pretendemos editar essa gravação para colocar na internet, no YouTube, e abrir acesso para outras pessoas usarem. Então, se não conseguir participar de alguma aula ou outra, não desista. Volta na outra semana, porque é melhor ao vivo, ouvindo vozes de outras pessoas respondendo perguntas. Mas se perder alguma aula, você vai conseguir repor usando as gravações. Se Deus permitir, nossa intenção é isso, de gravar e disponibilizar as gravações. Agora que tem algumas pessoas que não estavam na sala no início, deixe-me só repetir algumas coisas que eu falei no início. As aulas toda semana, no mesmo horário, 20 horas nas quintas-feiras. Quando você entra na sala, como todo mundo já fez hoje, identifique, se for possível, identifique seu nome e de onde você está participando. Tem algumas pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, de Rio de Janeiro. Isso me ajuda a localizar as pessoas, ter uma noção de localização geográfica das pessoas que estão participando. Alguns de vocês eu conheço pessoalmente, outros não. E assim, tendo essas informações, é mais fácil ter uma noção de quem está realmente participando. E mais uma coisa que eu pretendo fazer é aceitar voluntários para responder as perguntas nas aulas. Para isso,
Antes da aula semana que vem, você vai receber uma mensagem no WhatsApp. Se você já fez a inscrição, já colocou o nosso número como contato, que nós usamos listas de transmissão no WhatsApp, e essas mensagens vão chegar somente se você tiver nosso número nos seus contatos. Na mensagem, você vai receber um outro número WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem nesse outro número, só uma mensagem de texto, dizendo: estou disposto a responder as perguntas na aula de hoje. E preciso mandar essa mensagem até umas 18 horas na quinta-feira. Assim eu vou ter a lista de pessoas dispostas. Espero que seja uma lista grande. Temos 16 perguntas semana que vem. Seria ótimo se tivesse 32 pessoas dispostas. E eu vou ter que escolher quem vai responder as perguntas. Seria ótimo isso. Se não tiver 16 pessoas diferentes ou mais, algumas pessoas vão responder a mais de uma pergunta. Mas a sua participação ativa ajuda bastante em manter as aulas mais interessantes, manter as pessoas mais envolvidas no estudo. Então, isso, mensagem de WhatsApp que você vai receber no dia do estudo, na quinta-feira que vem. Então, para isso, estude antes, esteja preparado, e assim, quando recebe a mensagem, pode mandar nesse outro número que vai receber, dizendo: sim, estou disposto a responder perguntas na aula de hoje. E assim eu vou poder mandar para você uma mensagem dizendo que você vai ser chamado para responder a determinada pergunta durante a aula. Ok, espero que toda a explicação tenha ficado clara para todo mundo. E assim, pode convidar outras pessoas, pode divulgar esses estudos e vamos nos esforçar para apreciar o livro de Gênesis.